Olá pessoal, vou fazer uma videoaula usando um programa que chama Prezi. Vou tentar responder do que é constituída a matéria, visto que a química é a ciência que estuda a matéria. Bom, esse programa me permite fazer coisas diferentes. Vamos ver como que é. Então, tentando responder do que é constituída a matéria, eu construí um mapa conceitual. Um mapa conceitual é uma coisa... Você coloca todo o conteúdo teórico dentro de uma única página. Então, tentando responder do que é formada a matéria, eu tentei colocar os quatro primeiros cientistas que estudam, que nós estudamos sobre a constituição da matéria. Então, olha só. A matéria é formada por unidades fundamentais denominadas átomos. Então, o átomo é a unidade básica da matéria. E foi no século 5 a.C. que dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, propuseram que toda a matéria seria formada por partículas indivisíveis, os átomos. Então, para esses dois filósofos, toda a matéria seria formada por partículas muito pequenas, as quais Leucipo e Demócrito chamaram de átomo. O termo átomo, a palavra átomo, tem o A, que é uma negação, e tem o tomo, que lembra divisão. Então, o átomo é algo que eu não posso mais dividir. E isso, observe, foi proposto no século 5 a.C. Nessa mesma época, Aristóteles propôs outra coisa. Propôs que a matéria deveria ser formada por terra, fogo, ar e água. Mas a ideia da palavra átomo estava lançada por Demócrito e por Leucipo. E eles afirmavam que toda a matéria deveria ser formada por essa unidade fundamental, que era o átomo. Foi só em 1808 que nós tivemos o primeiro modelo científico, a primeira ideia científica sobre a constituição da matéria. E essa primeira ideia científica reafirma as ideias dos filósofos Leucipo e Demócrito. Essa primeira ideia científica foi proposta por Dalton. O Dalton, tá aqui, ele é esse mais no centro do slide. Esse Dalton propõe um modelo que nós conhecemos com o nome modelo bola de bilhar. Peguei uma foto de bola de bilhar aí para vocês. Para Dalton, o átomo devia ser uma partícula maciça. Maciço tem sinônimo de preenchido. Indivisível, que significa que eu não posso dividir, e indestrutível, que significa que eu não posso destruir. E se o átomo era assim, maciço, indivisível, indestrutível, ele deveria ter como modelo uma bola de bilhar. Eu gostaria de convidá-los a pensar nesse momento nas ideias que estavam já vigoradas nessa época, as ideias do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Justamente, isso reafirma a ideia do indestrutível. Então, a matéria também não pode ser destruída. E quando acontece alguma reação química, eu só tenho um rearranjo atômico, um rearranjo dos átomos. Então, as ideias do Dalton são concordadas com a ideia científica da época, as ideias de Lavoisier. Então, o modelo bola de bilhar pertence ao Dalton e ele foi proposto em 1808. Só que a ideia do átomo avança. Em 1897, o Thomson, que é esse agora do centro do slide, John Thomson, propõe o modelo pudim de passas, que tem aqui um desenho do pudim de passas, uma coisa que parece um pudim de passas. O Thomson, a ele é atribuído a descoberta de partículas subatômicas, ou seja, partículas menores do que o próprio átomo. E isso refuta a ideia do Dalton, que é esse do slide. Então, observe. Quando Thomson descobre que o átomo tem partículas menores que ele próprio, então isso refuta, quer dizer, contraria as ideias do Dalton, que dizia que o átomo era maciço, indivisível e indestrutível. A palavra refutar precisa entrar no vocabulário de vocês. Então, olha só, o Thomson descobre partículas subatômicas, refutando as ideias do Dalton. O Thomson propõe que, então,
O átomo era uma esfera positiva com elétrons incrustados. Entenda, cravejados aqui por incrustados. Os elétrons são negativos e sua carga total compensa a carga positiva dessa esfera positiva. Sendo assim, o átomo é neutro. Então, olha só, qual a ideia do Thomson? Esse de verde é a massa positiva. Essas bolinhas são as cargas negativas, que o Thomson denominou de elétrons. Então, no seu total, o átomo é neutro. E essa foi a proposta em 1897, de que a matéria seria formada por átomo e o átomo tinha como modelo um pudim de passas. O átomo era uma esfera positiva com elétrons incrustados nessa esfera positiva. E assim era o átomo em 1897, segundo a proposta de Thomson. O estudo sobre a constituição da matéria avança. E em 1911, Ernest Rutherford, esse que está aqui no canto do slide, propõe o modelo planetário. O modelo planetário tem esse desenho aqui, onde essa aqui é uma região importante, que o Rutherford vai dar nome. Ao redor dessa região, você tem os elétrons girando por ali. Na ideia do Rutherford, o átomo tem duas partes importantes. Destaquem o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, ele é pequeno, ele é positivo, contém praticamente toda a massa do átomo. Então, o núcleo, o termo núcleo surge com Rutherford. Então, se eu tiver que pensar em uma palavra para Rutherford, eu penso em núcleo. O núcleo é descoberto pelo Rutherford. E ao redor desse núcleo, eu tenho uma eletrosfera, que é praticamente sem massa, porque o elétron tem massa desprezível. E essa eletrosfera é muito maior do que o núcleo. Isso não quer dizer que a eletrosfera é grande. A eletrosfera é muito pequena porque o átomo é muito pequeno. Mas se eu for comparar o núcleo com a eletrosfera, o núcleo é infinitamente menor do que a eletrosfera. Então, olha só, existem analogias que nos dizem que se o núcleo tivesse o tamanho de uma moeda de R$1, a eletrosfera teria o tamanho de um estádio de futebol, de 2 km. Desculpe, pense em 2 km e uma moeda de R$1. Então, essa analogia tem a intenção que você entenda que o núcleo é muito pequeno, quando comparado ao tamanho total do átomo. O tamanho total do átomo é praticamente só a eletrosfera, porque o núcleo tem tamanho desprezível. E essa ideia foi proposta essa é a ideia do modelo planetário, proposta pelo Rutherford, e ele conseguiu essa conclusão a partir de um experimento. No experimento do Rutherford, ele atirou partículas alfa contra uma fina lâmina de ouro. E esse experimento vale a pena você ver na internet. Digita no YouTube experimento do Rutherford. Tem alguns vídeos que mostram algumas animações das partículas alfa viajando contra a lâmina de ouro. Nesse experimento do Rutherford, a maioria das partículas alfa passam direto pela lâmina, sem sofrer desvio. Ou seja, foram pela eletrosfera. Algumas partículas desviam com determinados ângulos. Isso significava que elas encontravam, ou melhor, chegavam perto do núcleo, eram repelidas por ele, mas elas não tinham ido em frente, mas perto, uma certa distância desse núcleo, e o núcleo repelia essas partículas alfa. Agora, essas poucas que não atravessavam a folha de ouro e voltavam, era porque elas iam de encontro ao núcleo. E o vídeo permite ver muito isso. Procure, vale a pena. Procure na internet, no YouTube, por favor, uma videoaula, não é minha, é uma vídeo de alguém que publicou. Experimento do Rutherford. É uma animação muito bacana, vale a pena, dê uma olhada. Então, quem fez o experimento com lâmina de ouro, com partículas alfa, foi o Rutherford. E o Rutherford propõe modelo planetário. Só que a ciência continua avançando. Pouco tempo depois, observe, Rutherford vem em 1911. Em 1913 vem o modelo Rutherford-Bohr, proposto por Bohr, que é esse daqui do slide. O Bohr propõe que os elétrons não apenas estão na eletrosfera, mas giram na eletrosfera em órbitas circulares. E essas órbitas circulares descreviam níveis de energia, as quais o Bohr chamou de camada. E por isso, nós temos o modelo Rutherford-Bohr, porque as ideias do Rutherford estão aqui. A única coisa que aparece é a ideia de energia para o elétron. Então, o Bohr traz o conceito de energia. Todos os modelos atômicos iniciais estão aqui.
Então, se eu tivesse que fazer um mapa conceitual sobre o modelo atômico, seria esse. Então, olha só, vou tentar falar uma palavra para cada pessoa. Para o Dalton, eu vou falar indivisível. Para o Thomson, eu falaria o elétron. Para o Rutherford, eu falaria núcleo. E para Bohr, eu falaria energia. Então, esses são os 4 modelos atômicos iniciais e ainda nos falta o modelo atômico atual, mas isso fica para uma outra videoaula. Essa aqui é uma parte da história da química. Vale a pena você estudar e fazer um pouquinho de exercício. Eu vou tentar anexar aqui no YouTube uma lista de exercício, ou então vou deixar no meu blog. O meu blog, Estudando Química Online com XL também, assim como aqui o canal de Gisele Naves. Então, vocês procurem o meu blog, Estudando Química Online com XL, e lá, vou tentar colocar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, pelo menos o blog, e aí lá eu vou colocar vou anexar uma lista de exercícios. Vale a pena você tentar estudar. Esses modelos atômicos, às vezes, aparecem em algumas questões, e espero que você tenha gostado do Prezi, tenha gostado do efeito de profundidade, de movimentar no slide, e um bom estudo para vocês. Vou deixar alguns exercícios. Bons estudos. Boa sorte.